O F2L é a etapa mais importante e poderosa de todo o método avançado Friedrich, mas ao mesmo tempo é a mais difícil de aprender, não só porque ela tem vários casos, mas porque ela é muito mais baseada na lógica do que em apenas reconhecimento de casos e execução de algoritmos. Então nesse tutorial eu vou ensinar todos os casos de F2L e os algoritmos mais eficientes e atualizados, mas ao mesmo tempo sem deixar de realmente ver a lógica nos algoritmos. Então se você quer aprender F2L, o método avançado, já deixa o like, se inscreve aí, apoiar esse projeto e não perder todo o conteúdo que vem por aí. Antes de começar aqui o tutorial, eu recomendo você ver o vídeo de introdução e dicas do F2L, que vai estar aí no card ou na descrição. Nesse vídeo eu explico melhor o que é F2L, eu dou dicas, recomendações e orientações para ajudar a aprender o F2L. No método de camadas, depois de fazer a cruz, a gente resolvia os cantos um por um, desse jeito. E depois os 4 meios da segunda camada, um por um também. Ao invés de fazer todo esse processo extremamente repetitivo do método de camadas, no F2L a gente vai pegar todos os casos diferentes de posições das peças de um par e vamos aprender a encaixar esse canto e esse meio do mesmo par de uma só vez no lugar deles. Bom, gente, eu só vou explicar aqui rapidamente por que eu não coloquei algoritmos dos casos no vídeo. Eu só coloquei os algoritmos de como chegar no caso, porque basicamente os algoritmos tem, sei lá, uns 8 movimentos, só que metade disso é os casos fundamentais que você vai aprender. Então você só teria que aprender 4 movimentos ou algo assim. E aí são tão poucos movimentos que você consegue facilmente ver a lógica e é muito melhor você ver a lógica. Então, para não estimular você ver o algoritmo e não a lógica, eu não coloquei o algoritmo. E aí isso ajuda você a desenvolver sua lógica do F2L. E pro F2L a lógica, né, a intuição é muito importante. Antes de aprender os casos de F2L, tem uma noção muito importante que você tem que aprender, que eu vou explicar aqui melhor. Então é importante você não pular essa parte, que é a noção de pares. O que são pares de F2L? Basicamente, um par de F2L é a junção de um canto da primeira camada, né, que no caso que a gente faz o branco, por exemplo, esse canto aqui, e um meio da segunda camada, por exemplo, esse aqui, desse jeito, ou seja, um canto e um meio, que esse canto tem a cor da camada de baixo, e os dois juntos aqui são um par de canto e meio, de cores respectivas, né? Laranja com azul no caso. Só que ao invés de encaixar o canto primeiro, depois o meio, dessa mesma cor, né? Laranja azul. Ao invés disso, no F2L a gente vai procurar esse canto e esse meio da mesma cor, né? Laranja azul, e a gente vai encaixar os dois ao mesmo tempo. Então, para fazer isso de encaixar os dois ao mesmo tempo, a gente vai basicamente aprender todas as posições diferentes que um canto, por exemplo, esse laranja azul, e um meio, né, da segunda camada, laranja azul. A gente vai aprender todas as posições diferentes que eles podem estar em relação um ao outro num cubo que a cruz já foi resolvida. E aí, dessa forma, aprendendo o que fazer em todas essas posições, a gente vai poder sempre encaixar eles direto. Então, todas essas posições possíveis que eu falei em que um canto e um meio da mesma cor podem estar, são basicamente os 41 casos de F2L que a gente vai aprender agora. Bom, o primeiro grupo de casos é o grupo de casos fundamentais, os casos básicos da F2L, em que as duas peças de um par, essas duas aqui, estão prontas para serem encaixadas no lugar dela aqui, imediatamente. E tem duas possibilidades, tá? E elas são os casos básicos, casos fundamentais, justamente porque os outros casos vão ser basicamente reduzidos a esse caso no final. A gente vai pegar e vai formar um desses dois casos que eu acabei de mostrar. Então eles são os casos finais dos restos dos casos do F2L. O primeiro caso é literalmente quando a gente tem um par de duas peças, né, já juntos aqui. Eles só não estão no lugar deles, estão aqui na camada de cima. Então, quando você formar um par desse, né, a partir de outro caso, ou quando você já encontrar ele pronto, e aí você achou esse par
aqui. O que você tem que fazer é primeiro ver as duas cores dele além do branco, ou a cor que fosse a sua camada de baixo, que a gente geralmente usa o branco. Além do branco, as cores dele são vermelho e azul. Sabendo essas duas cores, a gente tem que colocar ele basicamente entre os centros dessas cores respectivas, vermelho e azul. Igual a gente fazia com os cantos. Então, aqui é laranja e verde, verde e vermelho, vermelho e azul. Então, entre o vermelho e o azul é que a gente vai colocar esse par para ele ficar em cima desse lugar que ele tem que vir aqui. E aí você vai identificar se é um par da direita ou um par da esquerda. Tendo o canto aqui em cima do lugar que ele está vindo, ele vai estar indo do meio aqui para a direita. Então é um par na direita. Você fez a mesma coisa em outro cubo. Achou vermelho e azul. Colocou o par vermelho e azul em cima desse lugar. E aí você viu que agora ele está indo do meio para a esquerda. Esse seria o par na esquerda. Só para você comparar aqui os dois. Até para você chegar nesse caso para treinar, é só você fazer esse algoritmo aqui em vermelho, que está na direita. Então quando ele estiver indo do meio para a direita, o que a gente vai fazer é colocar o lugar dele, né, que fica entre o vermelho e o azul. Colocar esse lugar na nossa direita. E aí jogar o par aqui para o lado. Aí você sobe esse lugar que ele tem que vir, né, que é aqui. Traz o par para o lugar que ele tem que vir. E desce esse lugar. Agora indo para o par que vai do meio para a esquerda, o que a gente vai fazer? Agora que ele está indo do meio para a esquerda, é deixar esse lugar que ele tem que vir, que fica entre o vermelho e o azul, na esquerda. E aí você faz a mesma coisa, só que a versão na esquerda, né? A versão espelhada. Que é jogar o par aqui para o lado, né? Subir esse lugar em que ele devia estar, entre o vermelho e o azul. Colocar ele no lugar que ele devia estar. E aí voltar a esse lugar. E o par vai estar encaixado. Então antes de prosseguir aqui com o tutorial, treine esses dois casos. Para chegar neles é só fazer aquilo de usar o algoritmo vermelho do lado respectivo, direita ou esquerda. E aí o que eu recomendo é você mexer um pouco aqui o par aqui em cima e colocar ele numa posição diferente. Para você treinar, olhar as cores dele, né? Vermelho, azul. E treinar chegar na posição dele, né? Que nem você fazer com os cantos. Laranja e verde, vermelho e vermelho. Vermelho e azul. E aí você traz o par aqui para cima. Então treine esses casos antes de prosseguir com o tutorial. Bom, a gente já aprendeu os pares, que era o primeiro caso básico, né? Agora a gente vai aprender o segundo caso básico. A gente tem aqui um canto laranja e azul, mais um meio laranja e azul aqui. Apesar deles parecerem não estar resolvidos, né? A gente consegue encaixar eles como um par direto, assim, com 3 movimentos apenas, igual no par. Como você identifica que é esse caso? Você testa se você consegue formar um par só com um movimento. Se eu fizer esse movimento para juntar as duas, a gente consegue formar um par. E é por isso que a gente chama esse de par disfarçado, porque ele é um par, ele só está um movimento de distância. Você achou um par disfarçado aí na sua resolução, você vai fazer as mesmas etapas do par normal, só mudam algumas coisas. Então, vê as cores dele, laranja, azul, laranja, azul. Então aqui é verde e vermelho, né? Centros. Vermelho e azul, laranja e azul. E vai fazer a mesma coisa de colocar o canto em cima desse lugar entre o laranja e azul, esse lugar aqui. Chegando aqui a gente tem o par disfarçado bem aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa de identificar se é um par disfarçado na direita ou na esquerda, igual fazia no par. Então deixando aqui no centro, a peça está aqui mais pro lado direito, né? E aí esse seria o par disfarçado na direita. Fez a mesma coisa de alinhar, né? Laranja, azul, tem um par disfarçado aqui, porque tá um movimento de distância de ser feito. Colocou ele em cima do lugar que ele tem que vir. E dessa vez, tendo ele aqui no meio, a outra peça dele, laranja, azul, tá na esquerda. Aí seria o par disfarçado na esquerda. Então identificou que a segunda peça do par disfarçado laranja, azul, tá na direita. A gente coloca o lugar que ele tem que vir na direita. Com o canto já estando em cima desse lugar, a gente vai subir esse lugar igual fazia com o par. E aí, como você pode ver, com o mesmo movimento de subir esse lugar que ele tinha que vir, formou um par. A gente formou o par no meio do caminho. A gente vai colocar o par, igual fazer com o outro, aqui no lugar dele. E aí a gente desce o lugar dele e encaixou o par. Quando com o canto no meio aqui, laranja azul, e aí a outra peça dele, laranja azul, tá na esquerda, o que a gente vai fazer é colocar o lugar que ele tem que vir aqui, entre o laranja e o azul, na esquerda. E aí a gente vai subir esse lugar, igual no outro.
Formou o par, coloca o par no lugar dele, bem aqui, e desce o par de volta. E a gente encaixou um par. Então, de novo, treine esses casos aí do par e do par disfarçado antes de prosseguir aqui com o tutorial. Agora a gente vai ensinar todas as posições do canto e do meio possíveis para você reduzir a um par ou um par disfarçado. Mas não veja só o algoritmo dos casos que eu vou ensinar, porque tem situações em que eles vão estar em posições diferentes e outras coisas. Então é importante você não pular nenhuma parte desse tutorial. Bom, indo para o primeiro grupo de casos, a gente vai começar com os casos que as duas peças de um par estão na camada de cima e o canto desse par não tá com o branco virado para cima. Então as duas peças de cima, o canto virado para o lado e as duas peças em cima não batem as cores. Nessa categorização a gente tem 3 casos e uma versão espelhada de cada caso. O primeiro é que as duas peças estão separadas aqui. O segundo é que as duas peças estão juntas em um par, só que invertidas. E a terceira é que elas estão juntas em um par, só que o canto tá virado assim, tá desse jeito aqui, não muito definível, mas você pode ver como tá aqui no cubo essas duas peças. Começando com esses, que as peças estão separadas, como você pode ver, ele parece um pouco com aquele caso do par disfarçado, né, que tá um movimento de distância de virar um par, mas você pode checar aqui e ver que um movimento de distância não vira um par. E basicamente a gente vai transformar eles num par disfarçado. Então começando aqui tem essa peça vermelho-azul, e ele não é um par disfarçado. Para você descobrir se é o lado da direita ou da esquerda, você vai colocar a parte branca do canto, ou a cor que seja que você está fazendo embaixo, na sua frente, assim. Ela tem que estar virada para você. E aí se esse canto virado para você ficar na esquerda, vai ser o primeiro caso. E se você pega de novo e coloca o canto branco na sua frente, agora o canto branco ficou na sua direita. Antes de ensinar o algoritmo, eu só tenho que falar que toda vez que você faz um par, você quebra outro par. Ou pelo menos um lugar que um par deveria estar. Então você sempre tem que certificar de que o espaço onde o algoritmo vai quebrar esteja vazio. Em todos os casos eu vou falar qual o espaço que quebra. Nesse algoritmo, vai quebrar o espaço aqui da direita. Então, se você tiver em algum lugar do cubo que o par esteja resolvido na direita, você mexe o cubo para que o par não esteja resolvido aqui na direita. E aí agora a gente pode fazer o algoritmo. A posição é deixar desse jeito, com o canto aqui e a outra peça aqui, né? Tá as duas peças aqui. E aí o que você vai fazer é pegar esse meio do par, jogar para trás, que desse jeito você mexe o canto com em cima anti-horário uma vez, para ele ficar aqui. E aí você volta aquele meio. Desse jeito você mexeu o canto daqui para cá, sem mexer o meio que continuou aqui na direita. E aí, como você pode ver agora, formou um par disfarçado. E aí é só seguir as etapas que eu ensinei no começo do vídeo, de alinhar com as cores dele, encaixar. Então, chegando aqui no caso espelhado desse, você colocou o canto virado para você, branco. E agora ele tá na direita. Naquele caso quebrava o par da direita, nesse vai quebrar o par da esquerda, porque é a mesma coisa só que espelhado. Então aqui o meu par da esquerda tá cheio, eu vou colocar um vazio. E aí a gente vai colocar eles nessa posição, que aqui e esse aqui. E aí a gente vai fazer aquela mesma coisa, de jogar esse para trás, para mexer o canto para cá, sem mexer aquele. Volta o meio, né? E aí formou um par disfarçado na esquerda, que é só seguir aqueles passos que eu ensinei no começo do vídeo para encaixar ele no lugar certo. Bom, agora a gente vai para o caso em que é literalmente um par normal aqui, só que as cores não estão batendo das duas peças do par, o que significa que é um par invertido. Quando for isso, primeiro você vai identificar se é do meio para a direita ou do meio para a esquerda. Quando for do meio para a direita, o que você vai fazer é deixar um espaço vazio na sua direita, desse jeito. E aí você vai colocar o par lá atrás, aqui, e vai fazer assim. Joga o canto para baixo, traz o meio para cá, e aí volta o canto, e você formou um par disfarçado que você pode encaixar. Agora quando tá indo do meio para a esquerda, você vai fazer a mesma coisa, mas tudo espelhado, né? Então, você vai deixar um espaço vazio na sua esquerda para não quebrar outro par. Vai colocar ele lá atrás. E aí, agora você vai colocar o canto aqui embaixo. Vai jogar o meio para cá. Vai voltar o canto para cá.
E aí formou um par disfarçado, né? Que você pode aí encaixar. Agora a gente vai para os dois casos em que o par tá aqui as duas peças juntas, só que elas não estão como um par invertido. Elas estão desse jeito estranho aqui. Então reconhece vendo como tá no meu cubo. E aí tem a mesma coisa, do que vai do meio para a direita e do que vai do meio para a esquerda. Então do que vai do meio para a direita, a gente coloca esse espaço vazio na direita. E aí a gente vai colocar esses dois aqui atrás. E a gente vai jogar esse canto aqui para trás. Aí mexe o meio para cá, em cima anti-horário. E volta o canto. E aí você formou um par disfarçado. E é só seguir o que eu ensinei no começo do vídeo para encaixar ele. Indo agora para o caso que ele está indo do meio para a esquerda. O que a gente vai fazer é colocar o espaço vazio para não quebrar um par. Na esquerda, a gente coloca os dois aqui atrás também. Faz a mesma coisa, de esconder o canto lá atrás. O canto foi para cá. Joga o meio para cá agora, em cima horário. E aí quando você descer o canto, você formou um par disfarçado também. Que você vai para o começo do vídeo e segue o que eu ensinei lá para encaixar o par disfarçado. O segundo grupo é praticamente a mesma coisa que o primeiro grupo, com as duas peças em cima e o canto não virado para cima. Só que dessa vez, as duas peças de um par, por exemplo, laranja e verde, estão com as cores em cima batendo, ó, verde com verde. A gente vai ter o caso que elas estão separadas, as duas peças do par aqui em cima, só que não estão opostas a outras assim. A gente vai ter elas separadas, só que, como você pode ver, o canto está na mesma posição desse canto aqui. E aí ela está oposta. No outro eles estavam assim, agora eles estão assim. E, por fim, elas estão juntas, mas não como par, e as cores estão batendo. Bom, começando com o caso que elas estão separadas, as duas peças do par, assim, mas elas não estão opostas, né? Que seria assim. Você vai fazer aquela mesma coisa de colocar o canto branco na sua frente. Se ele ficar na direita, é o primeiro caso. Colocou aqui na sua frente e o canto tá para a esquerda, vai ser o outro caso. Então, nesse caso aqui, que ele tá na direita, ele vai quebrar o par da direita, então você deixou vazio, o espaço vazio aqui na sua direita. E aí, colocar os dois nessa posição, tá? Observem aí o cubo. E aí você vai jogar o canto lá para trás. Trazer o meio para cá. E aí, quando você voltar o canto, formar um par. E aí, eu já ensinei a encaixar o par no começo do vídeo. É a mesma coisa para o caso espelhado. O canto ficou na esquerda. O espaço vazio tem que ficar na sua esquerda. E aí, você coloca os dois nessa posição. E aí você joga o canto lá para trás. Traz o meio para cá. Volta o canto. Forma um par. E aí você sabe encaixar o par. Bom, agora indo para os dois casos em que eles estão com a mesma cor separados. Só que, se você até colocar o canto na mesma posição, você vai ver que agora eles estão opostos. Então você vai fazer aquela mesma coisa de colocar o canto na sua frente. E se ele ficar na direita é um caso. Se você colocar na sua frente e ele ficar na esquerda é outro caso. Ficando virado para a direita, é a mesma coisa que o par da direita vai quebrar. Você vai colocar nessa posição aqui. E aí, você vai fazer uma coisa muito parecida, que é esconder o canto lá atrás. Jogar esse meio para lá. Só que dessa vez você vai ter que mexer duas vezes em cima. O meio chegou ali. E agora você volta o canto. E aí, forma um par. Agora, para outro caso, quando o branco ficar na esquerda, vai quebrar o par da esquerda, então deixa o espaço vazio na esquerda. Você deixa nessa posição e aí você faz a mesma coisa de jogar o canto para trás, mexer duas vezes em cima, chega esse meio aqui e aí quando você voltar o canto, formou um par. E aí agora é só encaixar o par. Agora, as duas cores estão iguais e eles estão juntos, só que não como um par, né? Tem o que vai do meio para a direita e o que vai do meio para a esquerda. Quando ele for do meio para a direita, esse daqui vai quebrar o par da direita, então você deixa o par vazio na direita. E aí você vai colocar ele nessa posição, aqui na sua direita, e vai fazer. Joga os dois aqui para trás, aí você joga o canto para o lado, assim, e volta o meio. E aí você formou um par disfarçado. E você pode encaixar ele. Agora o que vai do meio aqui para a esquerda, né? Ele quebra o lugar da esquerda. Esse aqui tá cheio. Tem que ficar vazio na esquerda. Você deixa ele nessa posição. E aí você joga os dois para trás. Mexe o canto para cá. E aí volta o meio. Formou um par disfarçado.
Bom, agora indo para o segundo tipo de caso, que são os casos que as duas peças do par estão na camada de cima e o canto branco tá para cima dessa vez. Então, tem três tipos de casos, né? Os casos com os dois separados, os casos que eles estão juntos, só que com as cores invertidas assim, e o mesmo caso que eles estão juntos, só que com as cores batendo aqui na frente. Bom, começando com os casos que os dois estão separados, vão ter os casos que essa cor aqui da frente não vai estar batendo com a cor de cima desse, tá? Vermelho e azul. E aí tem um caso que essa cor da frente bate com essa cor aqui, né? Da peça do par. Então sempre nesses dois casos o que você vai querer fazer é que nenhuma das peças do par esteja na linha de trás. Então, colocando aqui, não tem nenhum atrás e o canto está na sua frente. E aí você viu que eles não batem a cor da frente desse com a de cima desse. Então quando o canto estiver na direita, deixar o espaço vazio na sua direita. E você vai deixar nessa posição mesmo. Nessa posição você sobe o canto para lá. E aí joga o canto para fora. Assim, que daí quando você voltar à direita, formou um par disfarçado. Agora o caso que as cores não estão batendo e o canto está na esquerda, o que você vai fazer é deixar o espaço vazio na esquerda e você vai subir à esquerda, o canto foi para lá, joga o canto para o lado e aí você desce à esquerda e aí formou um par disfarçado. Você colocou o canto na frente de um jeito que o meio não fique atrás e agora as cores deles batem, como você pode ver, vermelho com vermelho. Então, se o canto estiver na esquerda, o espaço vazio tem que ficar na direita. Deixa os dois nessa posição mesmo. Aí você joga esse meio lá para trás. Mexe duas vezes em cima. Que daí eles juntam aqui em um par. Volta os dois. E aí você formou um par. E agora quando o canto estiver na direita e as cores batendo aqui, o que você vai fazer é deixar o espaço vazio na sua esquerda. E aí você joga esse meio para trás, igual no outro. Mexe duas vezes, formou um par. E aí volta o par. E agora é só encaixar o par. Igual. Agora a gente vai para os dois casos que eles estão juntos e as duas cores deles estão batendo. Nesse caso tem aquela mesma coisa de que vai do meio para a esquerda e o outro que vai do meio para a direita. O que vai do meio para a esquerda, a gente vai deixar o espaço vazio na direita. A gente vai colocar ele nessa posição. E aí a gente vai subir à direita, em cima, anti-horário, desce à direita. Aí o canto ficou aqui, ele faz em cima, anti-horário de novo. E aí isso aqui vai ser um caso futuro de F2L, então você já pode aprender esse caso aqui, que é com o canto aqui, esse aqui, que vai ser sobe à direita, em cima, anti-horário, juntou os dois, desce à direita. E aí formou um par. Agora, tá indo do meio para a direita, as duas cores aqui batem. Você deixa o espaço vazio na esquerda, coloca ele nessa posição aqui na direita. E aí você sobe à esquerda, em cima horário desce à esquerda. E aí o canto veio para cá, faz em cima horário de novo. Aí esse daqui é um par de F2L futuro, então já recomendo você aprender que essa parte desse algoritmo já é um caso de F2L. E para resolver joga esse para trás, subindo à esquerda, em cima horário. Juntou os dois aqui em um par, desce à esquerda e aí pode encaixar o par. Bom, agora a gente vai para o caso que os dois estão juntos aqui e as cores aqui não batem, vermelho com verde. Então quando for do meio para a direita, o que a gente vai fazer é deixar um espaço vazio na direita. Vamos colocar o par aqui na direita também. E aí a gente vai fazer assim. Joga os dois aqui para trás. Traz o canto para cá. E aí volta o meio para cá. E aí a gente formou um par disfarçado que você pode encaixar. Agora tá indo do meio para a esquerda. E aí a gente vai fazer a mesma coisa espelhado. Deixa um espaço vazio na esquerda. Coloca o par aqui na esquerda. E aí faz isso. Joga os dois para trás. Traz o canto para cá. E aí volta o meio para cá. E aí formou um par disfarçado. Bom, agora que a gente terminou todos os casos que tinha as duas peças do par na camada de cima, agora a gente vai pro grupo que só o meio tá na camada de cima e o canto tá aqui na camada de baixo. Nesse grupo a gente tem
três tipos de caso. O canto aqui embaixo tá pelo menos com o branco virado para baixo. E aí tem duas variações do meio. A gente tem dois casos em que o canto não tá virado para baixo, a parte branca. E a cor de lado dele, que você consegue ver, verde, não bate com a cor de lado do meio dele, laranja. E a gente tem exatamente agora, aqui o canto não está resolvido, e as cores de lado, vermelho com vermelho, batem aqui. Começando com o caso, a parte branca do canto está virada para baixo. Nos dois casos, o que você tem que fazer é pegar a cor de lado do meio e fazer ela bater com a cor de lado do canto. Se eu coloco aqui verde com vermelho, não bate. Se eu coloco aqui verde com verde, essas duas batem. Quando então eles baterem as cores, e aí batendo as cores, deixando aqui no meio, o meio ficou aqui na direita, não na esquerda. Quando isso acontecer, você vai colocar o canto na sua direita e o meio atrás. E aí, você vai fazer um algoritmo que você já pode até conhecer se você já tiver visto meus outros tutoriais do Friedrich, que é a mutreta, né? Muitas pessoas também conhecem por Sledgehammer. Se você não sabe, é desce à direita, frente horário, sobe direita, frente anti-horário. Se você não sabe, decora esse algoritmo que ele vai ser importante em muita coisa do Friedrich e de várias coisas do cubo. E aí, você montou aqui um par disfarçado fazendo isso, que você pode encaixar. Canto embaixo com canto virado para baixo, vermelho com verde, vermelho com vermelho. Agora, dessa vez, o meio ficou aqui na esquerda. Quando isso acontecer, a gente vai fazer a versão espelhada do caso. Deixa o canto na sua esquerda, coloca ele lá atrás, e aí você faz a mutreta na esquerda, que é dessa esquerda, frente anti-horário, sobe a esquerda, frente horário, e formou um par disfarçado. No caso anterior, como o canto branco estava virado para baixo, tinham duas cores que o meio podia bater com a cor de lado aqui dele, né? Só que agora, como o canto não está virado para baixo, agora a gente vai para os dois casos, que você vai ver que a cor de lado do meio não bate com a cor que você consegue ver do canto respectivo. Então, quando essas duas cores não baterem, o que você vai fazer é deixar a parte branca do canto na sua frente. Acontecendo isso, quando o canto branco ficar na esquerda, você vai fazer esse caso, que é deixar o meio no mesmo lado que o canto branco ficou, assim. E aí você vai fazer isso. Sobe esse canto, e aí o meio foi lá para trás, aí você junta o canto aqui com o meio, e você volta o canto e o meio e formou um par. Quando, de novo, as duas cores não estão batendo, e aí você colocou o canto branco na sua frente, agora ele ficou na direita, você deixa o meio do par na direita, aqui, e aí você vai fazer a mesma coisa, só que na direita. Sobe os dois assim, aí o meio foi lá para trás, o canto tá aqui, você joga o canto lá pro meio, juntou os dois em um par, volta os dois para cá, e aí você pode encaixar o par. Agora, quando o canto branco não tá para baixo, a cor do lado que você consegue ver do canto e a cor do lado do meio batem. Agora ao contrário, ao invés de deixar o canto branco na sua frente, você não vai deixar ele virado para você, só que ele continua sendo na sua frente. Então, aqui ele ficaria virado para você na sua frente. Aqui o canto branco ainda tá na sua frente, mas não tá virado para você. E aí ele ficou na direita. O que você vai fazer é a mesma coisa de colocar o meio do mesmo lado do canto. Então o meio eu coloco aqui na direita, que o canto tá na direita. E aí a gente vai fazer isso. Joga o meio lá para trás e vai subir o canto ao mesmo tempo. O meio tá ali. Joga o canto aqui para a esquerda. Volta o meio. E aí formou um par disfarçado, né? Que é só você encaixar. Agora, as duas cores estão batendo de novo. As duas cores de lado estão batendo. Você deixando o canto na sua frente, mas com o branco não virado para você. Agora o canto ficou na esquerda. O que você vai fazer é jogar o meio também para a esquerda, igual no outro. E fazer a mesma coisa. Jogar esse para trás e subir o canto ao mesmo tempo. Colar atrás. Joga o canto agora para a direita. E volta o meio. E agora você tem um par disfarçado na esquerda. A gente fez os casos que o canto do par estava embaixo e o meio estava em cima. Agora é o contrário. Os meios que estão aqui embaixo e o canto que está aqui em cima, na camada de cima.
O primeiro é quando o canto branco está virado para cima. O segundo é quando o branco não está virado para cima, mas a cor do meio e do canto estão batendo assim. E o contrário disso, o canto branco também não está virado para cima, mas as duas cores deles não estão batendo. Com o canto branco virado para cima, tem dois casos possíveis. Um é que as cores vão estar batendo, então vai ser basicamente um par de cabeça para baixo, né? O outro vai ser aquele par invertido que a gente aprendeu de cabeça para baixo. Então tá para cima e as duas cores não estão batendo. Então quando as cores estão batendo aqui é um par de cabeça para baixo, né? Virado para cima assim. O que você vai fazer é deixar ele aqui na sua direita e você vai subir ele aqui para cima. Veio para cá, joga ele pro lado. E aí agora você volta o primeiro movimento e aí você formou um par. Quando o canto tá virado para cima e as cores não estão batendo, muita gente usa o sexy move várias vezes até resolver. Mas tem uma alternativa melhor, que é literalmente o contrário desse algoritmo, que é o anti-sexy. Então primeiro você deixa esse par aqui na sua direita, e aí você vai fazer. Joga o canto ali pro lado, sobe o meio, joga o meio para cá e o canto vai vir para cá. E agora volta o canto. E aí agora você vai só repetir esses movimentos de novo. Repetindo isso, você formou um par. E aí você pode encaixar ele no lugar. Bom, agora a gente vai para os casos que o meio tá aqui embaixo, né? E o canto aqui em cima não tá virado para cima. E colocando um em cima do outro assim, as duas cores estão batendo. Chegando nisso, o que você tem que fazer é colocar ele na sua frente de um jeito que o branco fique virado para você. Se ele ficar na direita, o que a gente vai fazer é jogar o canto para trás. E agora a gente joga o canto para baixo. E aí subiu esse meio. A gente vai colocar o meio aqui. E aí quando voltar o canto, vai formar um par. E aí você pode encaixar o par. Agora você colocou um em cima do outro. As cores estão batendo. Só que dessa vez, quando você colocou o canto branco na sua frente, ele ficou agora na esquerda. Aí você vai fazer a mesma coisa na esquerda. Joga o canto para trás. Agora joga o canto aqui para baixo. Traz o meio para cá. E aí quando voltar o canto, vai formar um par que você pode encaixar. Quando o meio tá aqui embaixo, o canto branco não tá para cima e você colocou um em cima do outro, e agora as cores aqui não estão batendo, você vai fazer a mesma coisa de deixar o branco na sua frente. Então, ficando na esquerda, as cores não estão batendo, você também joga o canto lá para trás, joga o canto para baixo de novo, igual no outro. Só que dessa vez, em vez de jogar o meio para cá, você vai jogar o meio para cá. Essa é a única coisa que muda do caso anterior. Agora, quando você voltar o canto, formou um par disfarçado. A mesma coisa aqui. Colocou o canto que não está virado para cima em cima do meio dele. E aí as cores não batem. Você colocou o branco na sua frente. Agora ele ficou na direita. Você vai fazer a mesma coisa. Joga para trás. Joga o canto para baixo. Agora, ao invés do meio vir para cá, o meio vai vir para cá, né? Para frente. Volta o canto. E aí formou um par disfarçado. Bom, gente, finalmente a gente vai para o último grupo de casos, que é o grupo que as duas peças do par estão embaixo, não tem nenhuma em cima, né? A gente tem um caso que o branco está virado para baixo, e aí as cores não estão batendo. Se elas estivessem batendo, seria um caso resolvido, né? A gente tem dois casos que o branco não está virado para baixo, e as duas cores aqui estão batendo. E contrário a isso, a gente tem o caso que o branco não está virado para baixo, e as duas cores aqui não estão batendo. Começando com esse caso, que o canto tá para baixo e as cores não estão batendo, a gente vai colocar ele na direita, vai fazer subir eles para cá, e aí joga eles para trás, que aí quando voltar, vai formar esse caso de F2L, que a gente aprendeu bem no começo do vídeo. Então, é só fazer ele do jeito que eu ensinei no começo do vídeo, que você forma um par. Agora, quando o canto branco não tá para baixo e as duas cores aqui estão batendo, é igual no caso anterior, deixo ele na direita. Não importa se o branco tá aqui ou aqui, você só deixa ele aqui na direita e faz aquela mesma coisa de subir os dois, coloca ele atrás e volta. E aí você formou outro caso de F2L e é só fazer o que você aprendeu em outra parte do vídeo.
E aí a mesma coisa pro caso espelhado desse, né? Que agora o canto, se você deixar na direita, o branco fica na frente. Mas não importa isso, porque você vai fazer a mesma coisa de subir ele, jogar atrás e voltar. Que aí você formou outro caso de F2L, que você pode resolver esse caso e formar um par disfarçado. Bom, agora os últimos dois casos. Dessa vez as cores aqui não batem e o canto não tá para baixo. É basicamente a mesma coisa dos outros casos desse grupo. Não importa para onde o canto tá virado, a gente vai deixar o par aqui na nossa direita. E aí a gente vai subir os dois para cá, jogar eles aqui para trás, voltar o canto. E aí formou algum outro caso que você já sabe que você pode resolver. Então, o outro caso, o canto não tá para cá, agora ele tá aqui pro lado. Mas isso não importa, porque dos dois casos você vai deixar ele na direita e vai fazer a mesma coisa de subir os dois para cá, jogar eles para trás, voltar. E aí formar algum caso anterior aí do vídeo que você já sabe. Bom, esses foram todos os casos de F2L. Parabéns a você que chegou até aqui. Lembrando que eu mostrei todos os casos já na posição deles, né, no lugar deles. Só que você pode encontrar os mesmos casos em posições diferentes. Por exemplo, esse caso aqui. E você faz ele. E você tem que fazer aquela coisa que eu ensinei no começo do vídeo. Não esqueça dela, que é de olhar as cores vermelho e azul. E trazer ele até as cores dele, vermelho e azul. Tá? Se você ainda tiver dúvida a isso ou outras coisas, eu vou estar fazendo um vídeo de resoluções comentadas do F2L. E lá eu vou explicar dúvidas comuns. Então se você já tiver uma dúvida, já deixa aí nos comentários para melhorar o vídeo. Se você gostou, deixe um like, se inscreve no canal para não perder todo o conteúdo que tá vindo. E para apoiar esse projeto, para fazer o canal crescer. Bom, por hoje é isso. E esse é o Modo Cubista.